Mundo Valor, el canal de los avalúos en colaboración con Appraisers Reading Club, presenta la serie de videos de las sesiones del Club de Lectura del año 2022 como una contribución para la divulgación del conocimiento de la evaluación en Latinoamérica. Sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por darme la oportunidad de presentar al doctor Rubén Dantas de Brasil, una figura muy importante. Creo que muchos lo conocen. Yo lo he conocido por el Libro Verde. Creo que también lo conocí una vez en Brasil, en un congreso, y brevemente algunas palabras una vez que iba para Centroamérica. Ingeniero Dantas, el auditorio es todo suyo, se lo puede llevar para Brasil. Creo que con la sabia presentación de hoy, pues quedaremos más entusiasmados de seguir estudiando. Adelante, ingeniero Dantas. Entonces, lo apresentaram um pouco aí de uso de Big Data em engenharia de transações, vantagens e desvantagens, porque em Brasil há uma cultura, a hora de las bancas, né, de contratar grandes empresas aí para fazer todos os avalúos para garantias de bancos, de banca, né? E usando modelos genéricos e que são modelos peligrosos, né? Que o Banco Central do Brasil está de certa forma apoiando essa ideia e nós outros estamos tentando, né? Tentando barrar aí, contrapor aí essa prática que entendemos que não é boa para a segurança das negociações, das transações. Né? Então, vocês vamos lá. O que é Big Data, né? Então, um pequeno apanhado aqui, uma pequena definição. São dados com maior variedade, que ligam em volumes crescentes e uma velocidade cada vez maior. Então, é um volume de dados muito grande mesmo, né? E que solamente com grandes estruturas computacionais é possível o tratamento desses dados, né? Que são dinâmicos e realmente é necessário equipos de grande porte para fazer tratamento desses dados, né? Algumas vantagens são grande quantidade de informações, atualidade, previsão de tendências, né? E como de grande desvantagem é exatamente o uso de dados incompletos, né? Então, esse é um grande problema para quem usa a inteligência artificial, o uso de máquinas aí, dados de máquinas para se fazer o modelagem, né? Sem levar em consideração variáveis que são fundamentais para se ter um avalúo que seja seguro, né?
E para que esse valor seja seguro, ele tem que trabalhar com modelos seguros, né? Então, a norma de taxação do Brasil, ela deixa muito claro que o engenheiro de taxação deve assegurar. Quando se coloca a palavra deve em la norma brasileira, isso significa que é uma obrigatoriedade, né? Não é simplesmente uma orientação, não é uma sugerência, é exatamente uma obrigação. Deve assegurar-se de que as variáveis importantes, as variáveis que são importantes na formação do valor, estejam incorporadas em um modelo, né? Então, isso é uma coisa que, quando se trabalha com dados de internet, com dados disponíveis na internet, normalmente esses dados não são completos, né? Então, informações, por exemplo, como edad do imóvel, que é uma coisa importante, não está presente, né? Ao piso onde está situado o imóvel, né? Então, são coisas, por exemplo, estándar construtivo também não está disponível em informação na maioria das vezes, né? Então, são informações importantes que não estão incorporadas ao modelo e isso vai gerar problemas sérios em los avalúos, né? Então, isso porque a não inclusão de variáveis importantes no modelo provoca sesgos, inconsistências em los estimadores, né? E isso é uma coisa muito complicada, muito séria quando não se atende em volver a por regressão, né? Então, as propriedades desejáveis de los estimadores são insensatez, eficiência e consistência, né? Então, quando não se tem uma informação importante no modelo, o que não se atende nem a consistência, nem a insensatez. Então, nós temos, então, estimadores que são sesgados e inconsistentes, né? São propriedades básicas dos estimadores, a insensatez, a eficiência e a consistência. Muito bem. Então, quando não se tem as variáveis importantes na composição do modelo, não se atende nem a primeira condição de insensatez, nem a terceira condição, que é de consistência, né? Então, temos estimadores sesgados e inconsistentes. Siga, Miguel. Siga. Então, o que estava falando é que, em general, quando se hace avalúo, não se sabe exatamente qual é o valor. Então, o valor de mercado, quando hacemos um avalúo, nunca sabemos se estamos... a probabilidade de acertar o valor de mercado é nula. O melhor que podemos fazer é fazer uma estimativa do valor de mercado, tá? E que essa estimativa ela esteja cerca, né? Que esse estimador ele possa assegurar que estamos por lo menos cerca do valor de mercado, né? Então, imaginem que o valor de mercado é esse ponto central do alvo, tá? E nós não sabemos, quando hacemos um avalúo, qual é o valor de mercado. Hacemos simplesmente uma estimativa, né? Então, nesse caso, é importante que a estimativa que hacemos haja uma garantia que ela esteja, pelo menos, cerca
do valor de mercado, que é o centro do alvo. Então, se o estimador ele não sesgado, insesgado, ele vai garantizar que qualquer estimativa vai estar em torno aqui, próxima desse alvo, que é o valor de mercado, e esse alvo, então, se o estimador é sesgado e eficiente, ele vai garantizar que está aí, não vai garantizar que é o valor de mercado, mas que está cerca. Contudo, se esse estimador é insesgado, ou seja, a média das estimativas coincidiria com o valor de mercado, pero ele é ineficiente, ou seja, não é eficiente, e também não resolve, Miguel, porque não resolve, porque podes de repente estar fazendo valor uma estimativa muito distante do valor de mercado. Então, se ele é eficiente e insesgado, qualquer estimativa está cerca do alvo, que é o valor do mercado. Pero mesmo que seja insesgado, pero ineficiente, não há garantia de que tua estimativa está cerca do valor do mercado. Pode estar muito distante. Sigue, Miguel. Pero se, todavia, se ele é um estimador sesgado, quando se tem um estimador sesgado, tá? Todas as estimativas, a probabilidade é que estejam distante dela. Isso ocorre exatamente quando estamos com um modelo faltando variáveis independentes, né? Que é o caso importantes, que é o caso de se trabalhar com Big Data. E, siga, Miguel. E o outro problema é exatamente se tienes agora um estimador também, não tienes as variáveis importantes, tienes problema de inconsistência. E a inconsistência indica que quanto mais dados, mais distantes a média dessas estimativas estaria do alvo. Então, quanto mais dados, seria pior para a tua estimativa. A probabilidade de ela estar se distanciando do alvo, do valor de mercado, ela aumenta quanto mais dados tuvieras, tá? Então, nesse caso, o Big Data não favorece em nada, porque se tienes uma informação importante faltante no modelo, a grande quantidade de dados, ela, ao invés de ajudar, prejudica. Agora vamos apresentar um estudo de caso. Isso foi um trabalho de conclusão de curso aqui da Universidade Federal de Pernambuco. Bueno, então, estudo de caso aqui de apartamentos em Boa Viagem, que é uma praia muito bonita aqui de Recife. E isso foi um estudo de um aluno meu da universidade, fazendo um trabalho de conclusão do curso. Tá? Então, esse aluno levantou 98 dados de mercado, né? Esse aqui é Matheus Tomé e Maria Eduardo, 2 alunos. Né? E esses alunos, eles foram ao mercado e conseguiram levantar com dados de internet, de portais imobiliários, algumas a localização havia coordenada, então tiveram condições de calcular a distância à praia, ao mar, né? E apenas tinha também área privada, área privativa, como é que chama? Privada, né, Miguel? Sí, el área del inmueble, sí, área privada, sí. Área Área de privada. propiedad. E o número de vagas de Puesto de estacionamiento. então, apenas essas informações estavam disponíveis.
tá? Hicieron el modelo e encontraram esses coeficientes aqui, tá? Com níveis de significância bastante baixos, tranquilo, e com um coeficiente de determinação de 84,51%, ou seja, um poder de explicação bastante alto. Muito bem. E foram agora, em seguida, completaram esses dados com informações importantes de idade do imóvel, tá? Foram aos dados, coletaram a idade, tá? Isso, inclusive, tem no site, no sítio da municipalidade, tem essa informação de ano de construção do imóvel. O estándar construtivo aqui, o estándar construtivo foi observado também em loco. E o piso dela estava a unidade. Tá? Então, com isso, ajustaram um novo modelo, um modelo completo, tá? E também com nível de significância abaixo de 3%, tá? E agora, siga, Miguel. Vamos ver com coeficiente de determinação de 91,02%. Então, aqui tem um modelo reduzido, tá? Com essas três variáveis, tá? E tem o modelo completo. Coloca o modelo completo, moleque, só para a gente verificar. Ó, o problema é, vamos comparar o modelo completo com o modelo reduzido, né? A primeira diferença muito significativa está no termo aqui, no término de constante. Ó. Então, o termo constante aqui, ele é quase 4 vezes maior que o termo constante no modelo completo. Isso significa que as variáveis omitidas, elas descarregam bastante aqui no termo constante, né? Tá? A distância ao mar, aqui tem aqui dizem que no modelo reduzido, a cada hectômetro, me parece por hectômetro aqui a distância em metro, a cada metro cair aqui é 3%, né? 2,61%. 2,61, 2,61. E aqui cai para 4,13%. 4,13%, né? Agora, a área aqui, ó, está se dizendo que quando a área aqui aumenta 10%, o preço aumenta 4,8% no modelo reduzido, só que no modelo completo, ó, a influência da área é muito maior, né? Muito maior. Cada 10% que acresce na área, temos um acréscimo de 8,7% aproximadamente, né? As vagas estão aqui dizendo que numa vaga vai pesar 56% aqui no impacto de cada vaga de preço, quando, em realidade, o impacto dessas vagas elas são apenas de 13% sobre o preço, né? E aí entra a variável idade, né? A cada ano cai aproximadamente 1,13%. O estándar construtivo, a cada câmbio tem aí 13,26%, e o piso, a cada piso, 0,72%. Muito bem. Então, agora vamos fazer uma estimativa para esses dois modelos. Vamos lá, Miguel. Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Aqui tu tens que os dados, eles estão variando de distância de 0 a 14, de 0 a 1.400 metros, 14 hectômetros. Área privada de 35 a 308, vagas de 1 a 4, idade 1 a 56 anos, estándar construtivo
foi estabelecido um código de 1 para bajo, 2 para normal, 3 para alto, alguma coisa desse tipo, né? E o piso de primeiro piso até 31º piso. Bueno, entonces vamos a imaginar una situación, avaliando numa situação intermediária, né? Ou seja, uma distância de 5, aproximadamente, uma área de 120 e vagas 2. Tá? Temos, pelo modelo reduzido, um valor de 822.427. Tá? Agora, vamos avaliar este mesmo apartamento com as condições, as mesmas situações, mas colocando as condições mais desfavoráveis, a intermediária e a mais favorável. Então, a mais desfavorável aqui é a idade maior, é um standard construtivo menor e um piso mais baixo. Isso dá um valor de 370.643, dando uma diferença aqui para menos de 54,93%. Né? Bueno, ou seja, isso representa só 54% do valor intermediário encontrado com o resíduo. Numa situação intermediária, considerando agora 25 anos, mídio, 12 padrão, estando construído 12 e andar o piso 15, temos um valor de 713. E numa situação mais favorável, tá? numa idade, menor idade, no standard construtivo maior e maior piso, vai para 1.263.000 e tá dando uma diferença para mais de 56,66. Ou seja, se estás trabalhando em situações médias, estás fazendo um avalio de um imóvel que tienes nas condições médias do mercado, a diferença da omissão de uma variável importante é pequena. Mas se estás fazendo avalios de imóveis em condições de fronteira, né, de favoráveis, de fronteiras com melhores condições e piores condições, podes ter um sesgo muito grande mesmo. Então, vamos, Miguel. Então, aqui é a resolução do Banco Central do Brasil, já, que, em outras palavras, ela diz que o modelo deve ser baseado em critérios, propostas e procedimentos consistentes. Bueno, então, se são consistentes, teoricamente, não poderia ter, né, nenhuma falta de variáveis importantes, né, no modelo. Então, isso significa que o que está se fazendo quando se trabalha já com dados imobiliários faltantes aí, de portais, isso aí já não estaria atendendo a condição do Banco Central, né? Então, siga, Miguel. E poderemos ter aí as conclusões e recomendações. Tal como determina as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, para a aplicação da boa técnica de taxação, o engenheiro taxador deve esforçar-se por incluir as variáveis relevantes no modelo a fim de evitar taxações sesgadas e inconsistentes. Vamos lá. Como se ha demonstrado, a valoração basada unicamente na informação dos dados de portais imobiliários pode provocar subestimações ou sobreestimação do valor em percentuais muito elevados, em percentuais muito elevados, devido aos sesgos inconsistentes presentes em los modelos.
resolución del Banco Central puede ser contraria a las recomendaciones da BNT e as buenas práticas da engenharia de transação e pode causar graves riscos ao sistema financeiro nacional. Por quê? Porque não estão observando, inclusive, a própria condições de atendimento às consistências, né? O que as bancas estão fazendo é exatamente usando esses portais e contratando empresas presas para fazer avalus em massa, né? Sem levar em consideração isso basando-se na resolução do Banco Central, né? Então, esse é um problema que estamos enfrentando em Brasil atualmente. A Caixa Econômica Federal, o maior banco de financiamento do sistema financeiro nacional, está fazendo esse tipo de prática. Vamos lá, Magali. Em vista do anterior, segundo a declaração, o Ministério, o IBAP, todos seguiram solicitando que se verifiquem os riscos para o Brasil pela aplicação da resolução de Bacen, né, e questionando a revocação da resolução anterior que exigia que as operações financeiras estuvieran respaldadas por garantias reais, apoiadas em informes técnicos elaborados de acordo com as normas da BNT. Porque o que está acontecendo, ocorrendo exatamente isso. Hoje, essa resolução, com base na resolução do Banco Central, não se está mais exigindo a presença de avaliador em imóvel. A vistoria está sendo dispensada. Então, uma empresa de São Paulo pode fazer avalio em todo o Brasil sem conhecer a região, sem conhecer o imóvel, simplesmente trabalhando com dados de internet. Isso aqui é um absurdo muito grande, né? Então, se uma empresa de São Paulo não conhece nada de Recife, nunca estuve em Recife, simplesmente coleta os dados imobiliários dos portais e liga a um resultado sem conhecer o imóvel. Vamos lá, Miguel. Sugere que se presente novamente uma denúncia ao Ministério Público Federal e ao TCU para que se investigue a prática de utilizar informe de transações para fim imobiliário por parte de empresas que não atendem às recomendações da BNT e também que se presente outra moção para revocar a resolução do Banco Central para maior segurança do sistema financeiro nacional e a correta aplicação do dinheiro público. Então, isso foi um trabalho que apresentei no último congresso, uma apresentação aí do Congresso Brasileiro em novembro passado. E aí Miguel me pediu para apresentar para vocês. Então, muitas graças aí por tudo, pela atenção. Desculpa aí essa questão aí essa dificuldade aí do manejo aí com as pantalhas, né? O pior é que aqui no minha equipe aparece tudo normal, mas eu não sei por que para vocês não apareceu aí, não apareceu da forma que deveria aparecer. Muito bem, Miguel, muitas graças e estou aberto para perguntas. Ok, Rubén, de verdad, en primer lugar te agradezco que estés aquí. Primero, en calidad de amigo. Segundo, en calidad de colega, de persona interesada. Tercero, en calidad de maestro, porque a través de tus enseñanzas, pues muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de crecer, vamos a llamarlo así, en el entendimiento de la inferencia estadística, y tú eres uno de los precursores en América Latina de las regresiones espaciales, de la espacialidad, geoestadística, y estás muy relacionado con eso en cuanto a la parte de educación, pues por tu formación académica en la Universidad Federal de Pernambuco y en todas las universidades que has estado en muchas partes de Latinoamérica y del mundo. Nosotros en el Club de Lectura, que el eslogan es algo más que un club,
son estas cosas que nos deben alimentar a nosotros para tratar de traer personas que de alguna manera pues nos dejen un gran entendimiento. El tema que trataste, yo se los comentaba a uno de mis alumnos, es que si no está clara, muy clara la parte estadística, pues es posible que haya un poquito de entendimiento. Pero al fin, la cosa no es solamente comprar el programa, buscar los datos y hacer el avalúo. Yo creo que eso sería una gran irresponsabilidad de las empresas en hacer esos trabajos. Las normas inclusive te hablan de mercados maduros, de inmuebles similares. Como dijo Alida Gazziola, pues un inmueble al lado del otro, ¿no?, que son iguales, construidos en la misma época, tienden a ser diferentes por muchas otras razones. Entonces, el papel del evaluador nunca será sustituido por ninguna máquina, porque la razón cierta es que parte de ese raciocinio, lo que tenemos que nosotros es involucrarnos como tasadores, como analistas de datos, como especialistas en datos, en colaborar con la solución dentro del programa como de los resultados. Creo que esa lección tuya del Big Data en hacer modelos plenos y modelos completos nos pasó recientemente también con un caso de un alumno en Colombia que compró unos datos, nada más que le dieron tres datos, tres variables. Y yo les pregunté, ¿y dónde están las otras variables? Ah, las tengo que levantar. No es que la tienes que tener, pues si no tienes los datos, ¿cómo vas a hacer el avalúo? ¿Lo vas a hacer con tres datos? Seguro que los resultados dieron de la forma como tú lo estás planteando en este estudio, sobre la diferencia, pues casi el 50% menos, 50% más en los cálculos en la frontera, lo cual hace pues que el modelo no sea tan preciso. Entonces lo que queremos es cumplir con esas tres propiedades de lo que llaman el BLUE, el mejor estimador lineal insesgado, que es el sesgado eficiente y consistente, y creo que esa es una de las cosas que nosotros como profesores o como maestros debemos pasar a los alumnos, y seguiremos aprendiendo, porque la idea es que la gente pueda entender ese proceso y vea qué diferencia puede haber en un dato. Por cierto que Riveros pasó una noticia del New York Times, que lo dijo Mock, donde pues una empresa por utilizar un ABM había perdido casi 240 millones de dólares porque las valoraciones no fueron suficientemente buenas. Era como una empresa de comprar barato para vender caro, pero al final pareciera que compraron caro y vendieron barato. Entonces, no sé qué puede pasar a eso, pero independientemente que sea cierta la noticia, que sea correcta la noticia, eso puede ocurrir en cualquier instancia. Las normas internacionales los organismos internacionales de normas están enfocados a solucionar la normativa para los avalúos de valoraciones automatizadas, porque son las empresas muy poderosas en el mundo, con muchísima información. Hay una que tiene en Austria y en Alemania levantó 80 millones de datos para hacer un modelo para evaluar viviendas solamente. Entonces, esa es una ventaja, por eso que nosotros como tasadores debemos alimentar, es hacer técnicas para el manejo de datos, no dar soluciones para que el tasador ahora trabaje con 4 datos, con 5 datos, con técnicas que no funcionan dentro de un mercado hoy en día, con la inteligencia artificial, el machine learning, deep learning, todas estas herramientas que existen, que debemos nosotros, si no manejarlas, por lo menos conocerlas, de tal manera que el papel del evaluador, que somos nosotros del día a día, pues pueda permitir continuar con esa labor de ejercer el trabajo, porque al final, Alida lo dijo, que era el feeling, que ese feeling que tienen los evaluadores, pero que si vamos a la norma, pues la norma te permite inclusive tener unos valores admisibles, y de los cuales tú puedes tomar la mejor decisión para a castigar o para premiar un inmueble de las variables que no consideraste en el modelo. Entonces, creo que esa lección que nos da hoy sobre el Big Data es un toque de campana en un ring de boxeo, de que la pelea está allí y hay que tratar de establecer un equilibrio entre lo que son las evaluaciones automatizadas y el papel del evaluador. Creo que las dos cosas pueden vivir juntas, no pueden ser separadas. Es como la persona que si se pone a hacer ingeniería y quiere hacer diseño, si no sabe BIM, si no sabe Revit, pues
está saliendo del mercado y nosotros tenemos que meternos al mercado. Dantas dijo que si tenían preguntas, por favor, se la hagan directamente. ¿Quién se atreve a hablar? ¿Quién se atreve? No, sino ¿quién quiere preguntarle a Dantas? Eh, con tu Dime, permiso, Aletina. Miguel. No, tranquilo. Bueno, primero que nada, saludar a Rubens, que además de nuestro maestro, es un gran amigo, siempre es bienvenido en Venezuela y gracias por estar una vez más impartiendo tu conocimiento. Mira, Rubens, recordando un poco, recuerdo que cuando estaba en una empresa constructora, el dibujante se asustó cuando llegó el ingeniero jefe con un programa de AutoCAD muy simple, muy sencillo, de hace varios años atrás, del milenio pasado, y pensó que le iban a quitar el trabajo con ese programa, y no, lo que hizo fue facilitarle. Es decir, se convirtió en una herramienta. Y así yo veo, pues, toda esta inteligencia artificial, nosotros tenemos que aprender a manejarla y será una herramienta con la que podremos hacer mejor nuestro trabajo. Así que no le tengamos miedo, sino que vamos a estudiar, vamos a aprender, que no es fácil, no es sencillo, menos para nosotros que no somos digitales. Pero bueno, ahí está el reto y bienvenido sea. Y nuevamente gracias, Rubens. Un gran abrazo. Muy bien, gracias. Não podemos ser contra qualquer ferramenta que nos traga informação. Né? O importante é que possamos utilizá-la com segurança. Né? Eu acho que o importante antes da ferramenta mesmo, é o conhecimento de como aplicar essa ferramenta de tal forma que tenhamos resultados seguros, né? Então, é importante, se temos é importante mais dados do que menos dados, logicamente, é importante fazer um valor o mais rápido possível. Se tivermos modelos genéricos que funcionem muito bem, tá? Só não se pode simplesmente trabalhar com entender que porque temos muitos dados, isso já é suficiente para se fazer um valor sem levar em consideração as variáveis que são importantes no modelo. Logicamente, que quanto mais dados, melhor, desde que tenhamos informações que sejam suficientes para se fazer o modelagem. Otra pregunta, Carlos, Leonardo, José María Rivero. Aprovecha, aquí está el doctor Dantas, nuestro amigo. Profe, ¿cómo se encuentra? Saludos. Tudo bem. ¿Cómo está? No lo veo desde que cantó allá en Chile. La pregunta, muy sencilla. ¿Qué opina usted de las cajas negras? Cajas negras? Sí. Bueno, para mim, a mim me gusta muito dos modelos paramétricos, da estatística paramétrica. Tá? Por quê? Porque é possível entender como as variáveis estão impactando o preço, como as variáveis estão se comportando, né? E naqueles modelos sabíamos quanto estava impactando uma vaga a mais, como a distância, na medida que temos a cada 100 metros, temos uma queda, a cada ano mais erro, temos uma queda nos preços. E isso é uma coisa muito importante quando se faz um modelagem, que tenhamos consciência de como as variáveis estão interferindo, estão impactando no preço, né? Quando temos, por exemplo, um modelo de carra preta, como simplesmente redes neuronais, para mim é complicado. Para mim é uma ferramenta importante para que se pueda fazer, como se diz, uma confrontação, uma checagem, uma ajuda. Pero, para mim, o modelo decisivo deve sempre ser o modelo paramétrico, aquele modelo que tu tens controle sobre ele. Tá? Gracias, profesor.
Ernesto, pregunta Ernesto. Ernesto Mock, pregunta. Miguel, yo quería preguntarle a Rubens. Vamos por, Carlos, espérate que primero está Ernesto. Ernesto, por favor, enciende el audio, enciende el audio. Ok, doctor, ahora sí, después viene Carlos. Doctor, buenas tardes. En el estudio que hizo de Brasil, de las 98 datos del apartamento, cuando se hace el análisis de la variable omitida o la variable importante, ahí usted hizo el análisis de la significancia de los coeficientes y del R cuadrado, coeficiente de determinación. La pregunta es, ¿también tenemos que incluir la desviación estándar en el modelo reducido y en el modelo completo para ver cómo están dispersos los datos, o solamente con el R cuadrado sería suficiente? El R cuadrado es solamente un informativo, não é decisivo, tá? Tu puedes ter um R quadrado muito grande e um modelo muito malo, tá? E também pode ter o contrário, um R quadrado razonável e aí pequeno, de 60%, 70%, e ter um modelo sustentável, um modelo bueno, tá? O que vai ser decisivo mesmo para a escolha de um modelo são os coeficientes, a significância dos parâmetros, né? A significância global do modelo, que generalmente passa tranquilo, o teste F passa muito bem, né? Tu tens o teste T, que é o teste de significância individual de parâmetro a parâmetro, tá? E o gráfico de los resíduos, que não foi mostrado, pero quando tu tens um problema de exclusão de uma variável importante, normalmente tu tens o gráfico dos resíduos com tendências, tá? Indicando o problema de autocorrelação serial, tá? Então, tu podes também fazer provas importantes de normalidade, com Jacques-Bera, de heterocedacidade, né? Testes econométricos, de Breusch-Pagan, que é um teste muito utilizado, e também testes de como se disse, testes de especificação, para saber se existe a falta de alguma variável importante naquele modelo. Tu tem teste de especificação como RAMES, que é um teste muito usado também, tá? Então, o R quadrado em si é solamente um indicativo, não é uma coisa... Tá? Entre dois modelos concorrentes, igualmente buenos, ou que pode ser, logicamente, que quanto maior o R quadrado, melhor. Pero isso, ele solamente mirando solamente o R quadrado, não se tem condições de concluir sobre o modelo. Y la segunda pregunta, discúlpeme. En esta época de Big Data, de Machine Learning y tanta información que hay, ¿usted cree que se puede hacer avalúo con 5 datos? Bueno, às vezes é melhor, viu bem, Dene? Se tu tens uma amostra homogênea, tá? Se tu tens apartamentos, imóveis muito similares, muito semelhantes, tá? Tu tens um imóvel e queres avaliar, e tu encontra uma amostra com imóveis muito semelhantes, tá? É melhor trabalhar com 5 dados do que ir ao portal de imobiliário aí e coletar 10.000 dados que sejam muito diferentes e que tu tenhas agora que utilizar modelos sesgados, tá? É melhor conhecer esses 5 dados e tomar as conclusões em cima dos 5 dados. Para mim, puedes até muitas vezes trabalhar com uma única média, tá? Uma média, simplesmente a média dos dados, desde que sejam realmente semelhantes, que tenha consistência aqueles dados. Queres avaliar um terreno, uma parcela,
e tienes 5 parcelas muito semelhantes ali na mesma localização, na ubicação, na mesma, com dimensões parecidas, tá? Então, com 5 dados é possível fazer um valor. A própria norma brasileira, ela admite-se a ser um valor com 3 dados, desde que sejam dados semelhantes, tá? Se tu tens 3 dados e esses dados são dados muito parecidos, tá? A norma permite que se faça isso e que se chegue a uma conclusão, tá? Então, quanto mais dados, melhor, logicamente, mas desde que esses dados sejam completos. Tá? Se eles não são completos, não, como foi mostrado naquele terceiro, no último gráfico. Se tu tens dados incompletos, quanto mais quantidade de dados tu tuvieras, pior será o resultado. Gracias. Carlos Castillo. Carlos, ahora el audio. Abre el audio y pregunta, por favor. Rubén, un placer conocerte. Yo quería comentar eso de que llegue una empresa a Brasil y digamos que se una a un banco y haga todos los trabajos de ese banco correspondientes a los avalúos de las viviendas, pasando por encima de la Asociación Brasilera de Normas Técnicas. No existe ya digamos, una superintendencia de bancos que tenga una normativa también que no permita eso. Me parece a mí que eso es como un autoritarismo, y más que en un país como Brasil que tiene tanta trayectoria en valoración y en estudios que han hecho. Entonces me suena extraño eso, o sea, es como muy fácil, ¿no? Que llegue una empresa grande y bueno, yo hago aquí lo que yo quiera. Me uno con un banco y paso por encima de todo. Ese era mi comentario, ¿no? Que se dice en Brasil y todo esto de eso. Estava comentando com o Miguel, isso parece que tende a ser uma tendência mundial, né, Miguel? Agora, sim. As grandes empresas, aqui tem o FIPZAP. FIPZAP é a maior empresa de informação, ela tem convênio e praticamente domina todas as informações de imóveis à venda, para alquilar no Brasil, né? Então, os grandes bancos estão agora simplesmente contratando essa empresa FIPZAP e acendendo a luz à distância, né? Sem a presença física do valuador ao imóvel a ser avaliado. Isso é que é o problema maior, né? Então, estamos vivendo isso agora em Brasília. É um problema que estamos passando também, né? É um país com uma tradição já muito grande nessa área de avalo e agora estamos passando por isso. Por quê? Porque o Banco Central ele colocou naquela resolução, depois pode ver melhor, e agora se o banco tem um modelo que garantiza a minimização do risco, então ele pode atuar dessa maneira. Solamente estamos no momento agora exatamente mostrando aos bancos que não é possível, isso não é possível, isso aí tem muitos, é muito perigoso esse tipo de procedimento. Não é por uma questão corporativa em si, né? Não é uma questão de trabalho, mas é uma questão de segurança nacional, do sistema financeiro nacional. Lida, puedes hacer tu pregunta, Lida. No tienes ninguna pregunta. Ni saludar al ingeniero, salúdelo. Con todo gusto, claro que sí. Muchas gracias. No tenía el gusto en conocerlo. Gracias por la exposición y sobre todo tan amplia de conocimiento y estudio que ha hecho sobre el tema del Big Data en la evaluación. Muchas gracias. Gracias, Alida. Y cualquier consulta tienes ahí mis correos, tengo correo, tiene ahí, puede hacer cualquier questionamento, qualquer pergunta, pode ser que para mim quero parabenizar aí, congratular-me com esse grupo aí que é muito importante, né, para que o desenvolvimento
da engenharia da luz, né? Miguel é o que carrega essa flâmula, é flâmula, é, Miguel? Bandeira não tinha bandeira não, né, Miguel? Sí, sí, pues bandera, sí. Bandeira, né? E aí, juntamente com todos os tênis, eu me dou muitos êxitos aí para o desarrollo aí da engenharia de elevações. E aí você, futuramente, Miguel, poderia fazer um seminário, né, online aí, Sí, futuro, convidando futuro. pessoas aí para... Me parece muito oportuna a sua criação aí, eu, juntamente com todos os membros, parabenizo a todos, então, pela iniciativa. Rubén, allí está por orden. Falta Adrián Jiménez, falta Manuel Zamudio y un amigo tuyo, Bernardo Pulido, que se acaba de incorporar ahorita. Está ahí. Sí, Pulido está ahí. Habla ¿Qué Adrián. tal, Habla ¿Qué Adrián. tal, doctor? Un gusto haberlo escuchado y, por supuesto, siempre nos nutrimos de escuchar a personas como usted. Yo tendría una pregunta para hacerle desde lo personal, a ver cuál es su opinión. Hoy estamos en una época donde, siempre hablando de Big Data, donde la cantidad de datos que se manejan cada vez es mayor, el sistema catastral cada vez en algunos países está más unificado. Hoy por ahí comentaron en este foro que creo que fue en Australia, que ya en relación a las ABM han logrado tener una base de datos de algo así como de 80 millones de datos. Entonces la pregunta sería la siguiente. Como la cuestión informática va en avance y todas las ABM que cada vez se están nutriendo de mayor algoritmos y a su vez, obviamente todos utilizamos métodos estadísticos que también se van a seguir usando. La pregunta puntual sería, ¿usted qué opina a futuro? Porque hoy los evaluadores lo podemos utilizar como una herramienta que si bien también se comentó en este foro, y es lo que nos ocurre a nosotros en la realidad, podemos usar diferentes métodos estadísticos, matemáticos, pero siempre va a existir el punto de vista subjetivo, porque dos inmuebles emplazados en el mismo lugar con distintos tratamientos seguramente van a valer distinto. Entonces, mi pregunta, escuchando todo lo que dijeron los colegas y lo que usted aportó, es ¿qué pasaría con los años? ¿Esta herramienta podrá sustituir de alguna forma nuestra función y en vez de pasar a ser una herramienta alternativa, una herramienta que nos dé no una aproximación muy certera al valor, sino como un medio de uso, como para aproximarnos a él? ¿Esta herramienta podrá reemplazar nuestra función? Específicamente esa es la pregunta. En cuanto a la cantidad de volumen de datos, ¿no? Una opinión personal suya. Bueno, para mí, uma estimativa poderia... Tá? Depende muito do que se pretende. Se quer ter solamente uma noção de valor para tomar uma decisão e tudo mais, e não está muito preocupado com a precisão dessa estimativa, né? Então, de repente, se poderia trabalhar com um resultado através de algoritmos de máquinas e tudo mais, desde que esses dados sejam completos, como se sempre digo, porque não adianta ter muitos dados incompletos, porque a diferença pode ser muito grande, principalmente quando tienes dados de fronteiras, quando está muito distante da média daquela... Quando está muito cerca do centro da muestra, né, do centroide da muestra, tudo passa bem, tudo passa bem. O problema é quando estás fazendo um avalúo de alguma coisa que não está muito bem daquele, não faz parte daquele centroide da muestra, né? Então, aí sim é que é necessário ter muito cuidado
para que a tua estimativa seja mais próxima da realidade. Né? É como de resto que sempre tem dois avalúos de mesmos imóveis que não são coincidentes. Por quê? É como aqueles pontinhos, aqueles pontos que estava mostrando. O valor de mercado é o centro do alvo. Nunca vamos saber. O que podemos fazer é somente uma estimativa. E essa estimativa, o ideal é que ela esteja mais próxima possível daquele alvo. Tá? Então, dois avaliadores podem dar estimativas logicamente diferentes, mas o importante é que estejam cerca do alvo. Né? Então, o que poderia se fazer agora para o futuro, me parece que nunca será dispensada a presença do avaliador ao imóvel. Né? Porque na hora que só se pode realmente fazer um avalúo conhecendo presencialmente o imóvel, a região, para conhecer todas as características, né? Não se pode, a partir de Recife, fazer um avalúo em Roma ou aí em Barquisimeto, tá? Porque eu tenho os dados de Barquisimeto, todos os dados. Imagina que eu tenho todos os dados de Barquisimeto, mas nunca fui em Barquisimeto. Aí eu vou avaliar a casa de Polido. Polido está indo em Barquisimeto, por ali, está lá. Muchas gracias. E Caracas, né? Aí não tem condições, entendeu? Me parece que nossa atuação ela é fundamental na hora que se quer um avalúo de qualidade preciso. Se quer ter somente uma ideia pode ser uma ideia que pode ajudar e pode complicar se for muito diferente. Pode ajudar na tua decisão ou pode dificultar se for muito diferente se for um imóvel muito fora daquele standard de imóveis que estão disponíveis nos portais imobiliários. Entendeu? Mas nossa atuação é fundamental, independentemente de que ferramenta vier a ser aí o trabalho em massa, né? Samudio, pregunta Samudio. Después viene Pulido y cerramos. Ya creo que estamos. Gracias, Miguel. Maestro Dantas, muy buenas tardes. ¿Cómo no? ¿Todo bien? Un fuerte abrazo y un alto honor volver a saludarte después de muchos años. Te conocí, nos encontramos en Recife en el año 2012 en el Sobrea, cuando Miguel tuvo la gentileza de invitarme para ir para allá. Una pregunta que siempre, digamos, me la hice. Y tú acabas de recordar, Rubens, lo siguiente. Es muy importante, ¿cierto?, que las variables que elijamos estén fuertemente correlacionadas con el modelo, ¿cierto? Para que en todo caso yo pueda validar mi modelo y me ayude de alguna otra manera a ser consistente. Pero la pregunta siempre que me la hago y ahora te la traslado a ti. ¿Cuántas variables crees que deberíamos nosotros considerar como mínimo para tener un modelo consistente? Dependiendo que todas las que yo escoja, ¿cierto?, van a ser consistentes con la ecuación que tengamos. Manuel, mira, tú puedes hacer un buen modelo sin ninguna variable. ¿Verdad que es importante esto? Tú puedes hacer un modelo sin ninguna variable, desde que tú tengas una muestra homogénea con aquel inmueble que quieres elaborar. Okay. ¿Ah? Tú só vais entrar agora com variáveis que não são homogêneas com o teu imóvel que queres avaliar. Se tu tens, por exemplo, a valor de um imóvel de 10 anos de idade, tá? E tu tens ali na tua mostra imóveis também com 12, com 14, com 8, com 7, pode ser que essa variabilidade ela não seja importante no teu modelo. Não é que idade não seja importante, é que para aquela
para pelo rango de idades que tu colocasse, né? Está em homogeneidade com tudo. Tu podes entrar com área, pode ser que, que a área não seja importante no teu modelo. Se tu tens um apartamento aí de 100 metros e de repente tu estás com áreas de 90 a 110, por exemplo, pode ser que essa variável, para esse rango de áreas, não seja significante estatisticamente para a tua. Então, qualquer variável, ela pode entrar ou ela pode não entrar no modelo. Isso vai depender muito da variação que ela tem em relação a tu imóvel avaliando. Ok. Aí você pode dizer, não, a praia é um ponto muito importante, a distância da praia é muito importante. Então, não se pode deixar de entrar com a distância da praia. Depende. Tá? Logicamente, se tu estás com imóveis em frente ao mar, depois na primeira, na terceira paralela, pode, logicamente, que tem que usar essa distância, porque é óbvio, é claro que não se faz uma troca de um apartamento similar na primeira e na terceira paralela, a praia de Ok. Mas se tu estás já na 10ª paralela, 11ª, 12ª paralela, pode ser que nessa distância não haja significância estatística. Tá? E se houver é muito pequena, aí pode ser que não precise, não há necessidade de entrar essa variável do modelo. Então, essa questão da quantidade de variáveis depende muito dos teus dados, do tu avaliando e de como tu estás fazendo modelagem. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Pulido. Abre el audio, Pulido. Pulido, el audio. No tienes audio. No tienes audio, Pulido. Ahora sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Mas, Pulido, você está tão bonito quanto era antes. No, todavía no, lo que tenemos los dos es mucho champú encima. Como está a esposa también? Libro de consulta obligada, para que tú veas. No te imaginas con el agrado que te recuerdo y el placer que nos estás dando hoy, por lo menos de llegar al final de tu charla, ¿vale? Bueno, pero la pregunta que te quiero hacer, ¿cuándo nos das un curso de regresión espacial? Sí. Quiero aprender regresión espacial contigo. Mira que yo me metí en inferencia estadística gracias a ti desde hace más de 20 años. Entonces, ¿cuándo me enseñas a trabajar con regresiones espaciales? No, qué placer verte. A regressão espacial realmente é uma coisa fundamental para nós, né? Nós outros. Agora, é importante, Bolido, que tenhas uma amostra. O cuidado aumenta mais, todavia, quando estás entrando com a especialidade, né? Por conta de tamanho de amostra e questões também de homogeneidade de distribuição espacial, tá? Então, tudo isso é fundamental, né? Então, mas, logicamente, que tu tens uma precisão bem maior quando tu estás entrando com os modelos espaciais, né? Já está comprovado que o modelo de desfase espacial é o que mais se aproxima da realidade, em realidade, né? A vantagem desse modelo é porque ele trabalha em vez de trabalhar com a distância em relação a um ponto, ele trabalha com a distância em relação a todos os outros dados em si, né? Se tu tens uma amostra de 100 dados, cada dado desse está influenciando sobre os outros dados, né? E isso aí tem um ganho muito grande em modelagem, tá? E eu espero que a gente possa se encontrar e fazer uma exposição sobre isso, né? Sobre o Miguel. Você também organiza aí em outra ocasião,
podremos hacer alguma discusión sobre esos modelos espaciales. Ahora bien, si hay alguno de aquí que está en la conversación que no quiere preguntar algo, yo no lo veo porque a veces veo uno, aparecen otros, no están todos, no lo sé. Pero hay alguien por allí que diga, si no, podemos despedir al ingeniero Dantas. Después nos quedamos un minutico nada más nosotros para puntualizar sobre lo del club. Y de verdad, de corazón, te agradezco, Rubens, que hayas atendido sin poner ningún pero para que estés con nosotros aquí. Y para nosotros, pues, es fundamental seguir creciendo en aprendizaje. Te agradecemos realmente y las puertas en Venezuela estarán abiertas. Yo no estoy en Venezuela, pero todos los días lloro por estar en Venezuela. Y en un futuro, pues, volveremos otra vez a nuestra tierra, Dios mediante. Te agradezco mucho de parte del club. Muchas gracias a todos aí, foi muito prazer, grande honor para mim estar com vocês e prazer revê-los aí, para mim foi muito bueno, estou muito feliz em estar com vocês e vamos ver até uma próxima oportunidade aí. Possivelmente presencial, né, Ronaldo? A ser um encontro em Roma, hein, Miguel? Sí. Fíjate que el alumno más destacado que tengo yo, el alumno más destacado en evaluación de estadística, me vino a traer la tarea especialmente a Milano. Ese fue Bernardo Pulido. No entregó una tarea y me lo vino a entregar a Milano y se la corregí. Mire, bueno, lo que quería cerrar aquí, Dantas, si quieres estar allí, si te quedas un poco más, pero lo que yo quiero es cerrar. Yo escribí una carta rapidito donde dije que para la tercera sesión ustedes deberían ya mandar hoy los temas que quieren que se presente. Entonces, tómense estos 2 días, manden 3 temas que quieran hacer para que tomemos la decisión de qué es lo que va a ser el próximo encuentro. Vamos, como dice en el béisbol, de 2-2. Ya bateamos con Nasser, ahora estamos bateando con Dantas. Y bueno, y seguiremos bateando. Yo creo que podemos alcanzar inclusive a Miguel Cabrera con los 3,000 hits en la liga de béisbol. Vamos para eso. Entonces, tomen esa consideración. No sé si Mock quiere decir otras cosas. De mi parte, estoy súper agradecido por la atención que ustedes han hecho, el esfuerzo que han hecho. Siempre investigar, siempre es conocimiento y siempre estamos aprendiendo algo. Y cada uno de ustedes traen algo, no importa que ese sea difícil, pero uno busca la forma de cómo llegar a ese algo y entender a los demás. Yo les recomiendo, no es porque yo lo haya hecho, sino los 2 videos que voy a montar hoy mismo, ya están montados, lo que voy a liberarlo y pasarlo a ustedes para que vean sobre las normas internacionales de evaluación y los modelos automatizados y el libro de los portugueses para que ya estén en el idioma de Cervantes, para el que necesita o en portugués, está la información completa para ustedes. Mock. O si alguien quiere decir algo, está abierto todo, para que cerremos. No, solamente darle las eternas gracias al doctor Dantas. Eso muy, muy interesante. Siempre seguimos aprendiendo. Miguel, creo que tú tenías algo de un certificado. Ah, perdón, sí, disculpa. Gracias por recordármelo. Aquí está y lo tengo inclusive en mi archivo. Ya se lo voy a mandar a Dantas. Este es el primer certificado que vamos a entregar del club. Aquí está, eso lo mando. Este es el certificado del doctor Dantas, ¿no? Certificamos que Rubén Alves Dantas, doctor en ciencias, dictó la conferencia de Big Data Tudo bem, Miguel. Obrigado aí. Aproveitar aí enquanto o Miguel travou um pouco aqui para mí, Miguel. Mas de lo que como conocimiento, pues, tu experiencia como maestro en evaluación. muchas gracias e abraço a todos aí.
Muito feliz mesmo aí, ó. Ver o Polido tá bonito aí, como sempre, né? Miguel, ver todos os amigos aí, o Manuel Zamor, todos aí, para mim, é um grande honor estar aqui com vocês. Abraços a todos e até uma próxima oportunidade. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Cerramos. Muchas gracias. Vale, gracias. Excelente, excelente, muy bueno. Tendremos noticias. Chao, Moc. Tchau, tchau.